Uma preliminar a respeito da visão muito bem colocada pelo senador Firraço. Eu não sou um regimentalista no Senado Federal, mas, segundo a memória me alerta, uma PEC não tramita em duas comissões. É impossível que essa PEC seja discutida na Comissão de Economia. O máximo que nós poderíamos fazer é uma audiência pública com a participação da Comissão de Economia. Então, essa preliminar liquida a possibilidade de ser este projeto enviado à Comissão de Economia. Senador Vital, eu quero falar aqui como cidadão e como governador. Eu fui governador por 3 vezes. E, ao contrário, por exemplo, do Rio Grande do Sul, no Paraná, o custo do judiciário era confortável para o erário. O Rio Grande quase que inviabiliza a administração pública e os investimentos com um custo fantástico do judiciário. Mas eu louvo a iniciativa da discussão. Eu acho que o cerne dessa discussão, o eixo desse processo todo, é o fato de que a transformação do salário em subsídio, que foi, sem a menor sombra de dúvida, um avanço para o país, praticamente prejudicou a carreira da magistratura. Porque a aproximação das carreiras criou uma situação interna muito difícil, com a aproximação dos salários no final e no início. Essa é uma questão que pode ser resolvida. Até porque eu acredito que nós temos na correção do salário dos juízes uma defasagem, Aloysio, de 20%. Nós deveríamos, tendo a consciência clara de que se o Congresso aprovar, depois de uma tramitação longa e sofrida esse projeto, o governo federal irá vetá-lo. Os próprios magistrados, nos contatos que tiveram com as autoridades da República, já sabem disso. E nós estaríamos... É PEC, né? Exato, não tem veto, desculpa. Mas o governo federal está extremamente contrariado com isso. Nós deveríamos estudar uma reestruturação da carreira, que poderia ser feita levando em consideração a necessidade da correção desse aumento de 20% também. A reivindicação dos juízes e do Ministério Público no Paraná inteiro tem levado a situações de pressão corporativa. Conversa franca faz bons amigos. O salário dos juízes hoje e do Ministério Público não é o salário nominal. Por exemplo, o judiciário em todos os estados do Brasil, senador Aloysio, está recebendo o Plano Bresser. O Plano Bresser foi considerado no seu valor total. Como ele não poderia ser pago de uma hora para outra, porque o orçamento do judiciário não daria essa possibilidade, ele tem sido convertido em parcelas que são pagas a cada mês. Por exemplo, no Paraná, em alguns meses, essa parcela chegou a R$25 mil. São módulos de R$5 mil. E esta pressão para a melhoria salarial tem levado, por exemplo, à instituição de auxílios residência de R$4 mil. O que causa a revolta, por exemplo, do magistério, que não tem salários compatíveis com o auxílio residência da magistratura. Isto leva a uma indignação popular, a uma indignação das categorias que não conseguiram avanços e remunerações razoáveis. Depois do Plano Bresser, se cogita também no pagamento da URV. Para ficar bem clara a questão do Plano Bresser, a massa do plano é corrigida a cada mês. E o total que se paga no Ministério Público aos juízes e aos magistrados é inferior ao crescimento. Então se conseguiu aí criar o moto contínuo definitivo no aumento salarial. Plano Bresser, o RV, auxílio residência, auxílio biblioteca e uma série de outros pendurucalhos que no passado nós chamávamos de árvore de Natal, foram incorporados quando estabelecemos o subsídio. Eu acho um mau negócio votarmos esse projeto agora. O meu voto como ex-governador, como cidadão, será contrário, claramente contrário.
Contrário do ponto de vista constitucional, do ponto de vista de que o subsídio não comporta esse benefício do quinquênio, mas eu sou capaz e reconheço a defasagem e a confusão que se estabeleceu na carreira. E diga-se de passagem, essa foi uma reivindicação da magistratura, que foi resolvida com aquela medida provisória do Fernando Henrique. Então, eu acho que nós devíamos dar uma parada nesse processo de votação, sentar inclusive com os magistrados e montarmos uma reformulação que tivesse como princípio básico a correção dos 20% e a reorganização da carreira. Eu vejo com antipatia as reivindicações corporativas isoladas. Nós temos que ter uma compreensão global da administração pública. Existem categorias que estão em greve no Brasil há 50 dias, como os funcionários das universidades federais, que recebem salário mínimo. Como é que esse pessoal vai acompanhar os quinquênios, os aumentos? Como é que está acompanhando o Plano Bresser, a tentativa de utilização da URV, o auxílio residência? Isso não tem colaborado para melhorar a qualidade da magistratura, mas apenas para desgastar a imagem pública do judiciário brasileiro. A minha proposta seria uma paralisação do processo. Aliás, é uma proposta até que eu já discuti com o senador Pimentel, que, como ex-ministro da Previdência, tem uma noção muito clara do que se pode fazer nesse sentido. E nós estaríamos resolvendo isso de forma definitiva e a curto prazo, porque eu quero acreditar que isto tramitaria por muito tempo no Congresso Nacional. Muitos impedimentos surgiriam, muitos questionamentos e muito protesto por parte da sociedade e do funcionalismo público. Se nós não conseguirmos um entendimento que leve a uma solução, o meu voto será civicamente, na qualidade de cidadão e desgovernador, contrário a esta excrescência corporativa que desmoraliza o judiciário no Brasil.